Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um Meditação, que é mais que um programa, é uma experiência de fé. No nosso encontro de hoje, Santo Afonso Maria de Ligório nos convida a uma reflexão do dia mais importante da nossa vida, que é exatamente o dia da nossa morte. Vive-se bem para morrer bem. Que o nosso encontro de hoje nos ajude a ter uma vida em direção a esta meta, o coração de Jesus. A todos e a cada um abençoado encontro. Mais uma vez, Santo Afonso nos convida a meditarmos a respeito da morte. Você que acompanha o Meditação com frequência, já viu que algumas vezes nós tratamos este tema aqui. Mas para a nossa espiritualidade, Santo Afonso insiste que o cristão ele tem o seu olhar no hoje e no amanhã. No hoje, sendo a melhor pessoa que eu sou capaz de ser. E no amanhã, sabendo que a minha vida ela é finita, chegará o fim. Então é sobre isso a nossa conversa neste encontro de hoje. Importância do último momento da nossa vida, que certamente será o momento mais importante, porque ali será decidido onde nós iremos, para a vida eterna ou para o castigo eterno. Nós temos em Provérbios, capítulo 11, versículo 7, morto o homem ímpio, não restará mais esperança alguma, e a expectação dos ambiciosos perecerá. Pegue o seu caderninho para anotarmos juntos aquilo que é importante desta reflexão. Meus caros, uma pessoa que passa a vida inteira sem pensar na morte é uma pessoa iludida. Uma pessoa que só pensa na morte é uma pessoa infeliz. Então aqui nós estamos procurando o equilíbrio, e este equilíbrio Santo Afonso tem. Ele diz que a nossa vida acontece no aqui e no agora. Mas nesta nossa vida, no aqui e no agora, nós precisamos saber, estamos indo para onde? Estamos caminhando para onde? Eu não sei você, mas eu gosto muito de viajar. Eu viajo muito a trabalho, mas eu gosto de viajar também a passeio. E isso eu penso, tão importante quanto o destino é a viagem, não é verdade? Tanto é, quando eu venho aqui para a TV evangelizar, geralmente alguém me pergunta, e aí padre, como foi a viagem? Isso não importa que chegou, que chegou tá bom. Não. A viagem é importante. Anote no seu caderninho. A viagem é tão importante quanto o destino. É importante. Qual é a viagem? A nossa vida. Qual é o destino? O reino dos céus. Então todos nós queremos chegar lá, mas devemos viajar de maneira agradável, com pessoas que amamos, aproveitando da vida os dons que Deus nos concede, para que tenhamos uma viagem agradável, uma viagem feliz, uma viagem tranquila. Mas saiba, por melhor que seja a viagem, nós queremos chegar ao destino. Imagina uma pessoa que sai viajando, sem eira, sem beira, ela sai viajando. Você está indo para onde? Não, para lugar nenhum. Peraí, mas você está viajando para onde? Não, para lugar nenhum. Eu estou na estrada e vamos ver onde que termina isso aí. Quer dizer, a pessoa não vai chegar a lugar nenhum porque ela não está indo para lugar nenhum. E por mais agradável que seja a viagem, perde o sentido. Não é verdade? Se nós estamos viajando, nós estamos buscando algo, alguém, alguma experiência.
Isso acontece na vida de muitas pessoas. As pessoas vão vivendo, elas vão trabalhando, e final de semana é festa, depois tem férias, aí tem uma alegria aqui, tem uma coisinha ali. Mas você está viajando para onde? Não, estou viajando para lugar nenhum, eu estou, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quer dizer, a pessoa não tem assim um horizonte para onde ela está indo. É uma vida difícil, não é? É uma vida um tanto perdida. Pessoas perdidas e que vão perdendo as outras que estão perto dela, porque uma viagem sem destino, ela não tem o menor sentido, ela não tem razão de ser. Santo Afonso vai dizer: que loucura, por amor aos miseráveis e breves prazeres de tão curta vida, correr o risco de uma morte desgraçada, com esta principiar uma eternidade desgraçada. Ou seja, atenção, a minha avó, lembrei disso aqui agora, ela tinha pavor da palavra desgraça, principalmente a palavra desgraçado, desgraçada. Na casa dela não se falava isso. E o que é uma desgraça? Um desgraçado é aquele que vive sem a graça de Deus. Desgraça é tirar a graça de Deus, é tirar a vida de Deus. Por isso que o demônio é o desgraçado por excelência, porque ele não tem a graça de Deus. Os anjos decaídos não têm a graça de Deus. Nós vivemos uma vida agraciada, uma vida abençoada, mas se não cuidarmos disso, um dia nós vamos perder esta graça. Anote no seu caderninho: uma vida desgraçada terá uma eternidade desgraçada. Uma vida sem Deus terá uma morte sem Deus. E você quer uma desgraça maior do que viver sem Deus? Uma vida agraciada terá uma eternidade agraciada. Então, Santo Afonso reflete mais ou menos assim, para ficar mais claro, mais fácil, né? Uma pessoa que vive a vida inteira sem Deus, só pelos prazeres do mundo, ela tem para a conversão o tempo de vida. Depois da morte não há o que fazer. Você sabia disso? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso. Depois da morte, não podemos fazer absolutamente nada para a eternidade. Você tem o tempo de voltar para Deus, o tempo de se converter, o tempo de ser uma pessoa melhor enquanto você está vivo. Quando morrer, meu filho, acabou. Ah, não, eu vou viver uma vida sem Deus, vou aproveitar os prazeres do mundo. Quando eu morrer, eu me converto. Já era. A conversão não acontece depois da morte. Ou ela acontece antes ou não acontecerá nunca mais. Isso tocou meu coração quando eu estava lendo e estudando. Uma vida desgraçada terá uma eternidade desgraçada. Uma vida agraciada terá uma eternidade agraciada. Precisamos viver na graça de Deus. Aqui está o alvo, aqui está o segredo. O segredo é fazer que este nosso caminho, que esta nossa viagem seja na graça de Deus, evitando o pecado, evitando a maldade, tendo uma opção radical por Jesus Cristo, fazendo o que for possível para cumprir os seus mandamentos, viver as virtudes, buscando uma vida de santidade. Vida de santidade é uma vida na graça. Vida no pecado é uma vida na desgraça. E vejam que Santo Afonso reflete algo muito importante, que o céu e o inferno, eles não começam depois da morte. De certa maneira, nós já experimentamos aqui. Nós já experimentamos aqui. Uma pessoa que vive na graça de Deus, que sente a consolação de Deus, que se abre à ação do Espírito Santo, ela já prova, ela sente assim o gostinho do céu. Não tem nada melhor quando a gente entra num bom restaurante e que vem primeiro o cheiro. Você não viu nem a comida, mas ó, o cheirinho já está
dominando. Eu visitei há pouco tempo uma fábrica de chocolate. Me senti lá no William Wonka, né? A fantástica fábrica de chocolate. Eu não vi o chocolate no início, mas quando eu adentrei a fábrica, eu não falei, mas pensei, me dê, papai, mas que cheiro de chocolate, que delícia! E eu nem o chocolate vi. O que é viver na graça de Deus? É você ainda não ver as coisas do céu, mas você já sente o cheiro, o aroma das coisas de Deus. Isso é viver na graça. O contrário também acontece. A pessoa que ao invés de buscar o bom aroma do céu, ele busca o fedor, o enxofre, a podridão do pecado. Não foi assim com o filho pródigo? Onde que o filho pródigo foi terminar? Você se lembra? E isso muita gente acertou. Ele terminou no chiqueiro, no meio dos porcos. Eu preciso ilustrar o cheiro de um chiqueiro? Você não acha que alguém entra num chiqueiro e faz assim, que delícia, nossa, não imagina o cheiro de um chiqueiro. É lavagem, é resto de comida, são ali as fezes, a urina daqueles animais, aquela confusão. Por isso que a palavra chiqueiro é negativa, né? Minha mãe, quando entrava no quarto e viu o nosso quarto todo bagunçado, quando eu e meu irmão éramos crianças, ela falava, vamos pôr ordem nesse chiqueiro. Ou seja, tudo fora do lugar. A nossa vida não pode cheirar chiqueiro. A nossa vida não pode estar atrelada aos porcos deste mundo. Antes do nosso intervalo, eu quero apenas despertar uma reflexão e eu volto nela. Não sei se você acompanha com atenção o que acontece no mundo. Antes acontecia lá na Europa, lá nos Estados Unidos, agora nós temos perto de nós pessoas que atestam que são animais. Elas têm dentro de si um animal. Eu já vi uma moça que tem um porco, ela se acha uma porca. Eu já vi um rapaz agora que diz que ele é um lobo, que ele nasceu com esse lobo dentro dele. Já apareceu um outro aí que descobriu que ele é uma lontra. Por que o ser humano está caminhando nestes caminhos sem a graça de Deus? Porque Deus não nos fez assim. Isso aí tem que ser dito, isso aí tem que ser falado, e isso não vem de Deus. Você acha que Deus fez você? Eu tenho dentro de mim um espírito de lobo, eu tenho dentro de mim um espírito de lontra, eu tenho dentro de mim um espírito de porco. Você acha que isso aí vem de Deus? Você não acha que nisso está um ataque diabólico, tirando a própria graça de Deus, e as pessoas veem isso com normalidade? Mas é assim mesmo, hoje a juventude está assim. Será que nesses casos o diabo não está deitando e rolando? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E você não venha me dizer que Deus tem um aspecto de lobo, de lontra ou de porco. Quem vive na desgraça encontrará eternamente desgraça. Quem vive na graça estará com Deus eternamente na graça. Vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos aprofundando este último momento da nossa vida, que é o mais importante. Fica comigo, voltamos já já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Voltamos. Não falei que era rapidinho? O tema importante, a nossa vida neste caminho para Deus ou para longe de Deus. Gente, as pessoas que me escutam, que me acompanham, retiros, pregações, missas, programas, etc. Você sabe
que eu gosto muito de analogia, de comparações, porque isso ajuda a compreensão. Por isso que as pessoas gostam muito. Ah, padre, eu te assisto, eu gosto, porque elas entendem a mensagem. Então pense comigo. Eu moro em Divinópolis, Minas Gerais. Talvez você não conheça, nem sabe onde fica, mas o exemplo dá para você entender. Quando eu estou saindo de Divinópolis, tem uma avenida central, uma das bonitas avenidas lá, se chama Avenida JK, Juscelino Kubitschek. Esta sai de quem vai sair da cidade de Divinópolis, quem está no centro passa por ela. Não há outro caminho, é essa que vai sair. Eu saindo de Divinópolis, atenção, se eu vou para a direita, eu saio pela direita e continuo na direção direita, eu vou passar na entrada de Carmo do Cajuru, chegarei em Itaúna, continuando ali nesta direção, eu chegarei em Azurita, Mateus Leme, Juatuba, virá Betim, Contagem, BH. Este é o caminho para a capital de Minas, Belo Horizonte, à direita de Divinópolis. Mas eu pego a esquerda então eu vou pegar o sentido para lá. Eu vou sair aonde? Eu vou sair em São Paulo, é a estrada para São Paulo. Tem as cidades antes ali, Oliveira, esqueci desse nome. Eu vou sair em Oliveira, de Oliveira eu vou cair ali na direção do Grau, em direção ali a São Paulo, e eu vou caminhando, e se eu continuar ali, eu vou cair dentro da cidade de São Paulo. Vocês entenderam o exemplo que eu estou dando? Para a direita, de Divinópolis, Belo Horizonte, para a esquerda, São Paulo. Preste atenção numa coisa ilógica. Preste atenção neste exemplo que eu vou te dar agora. Eu quero ir para Belo Horizonte, mas eu pego o caminho para a esquerda, que vai sair em São Paulo, e eu continuo no caminho da esquerda, indo para as placas estão lá, São Paulo. Não. Eu tenho certeza, se eu continuar, eu vou sair uma hora ou outra em BH. Eu creio nisso. Pense comigo, quanto mais eu caminho no sentido de São Paulo, eu me afasto de onde? De BH. Não há o que questionar nisso aqui. Se BH está para lá e eu estou indo para cá, quanto mais para cá eu estiver, mais longe de lá eu estou. Por que desta comparação? Porque Santo Afonso trata disso. Quanto mais a pessoa caminha para o pecado, ela está mais perto da desgraça e se afastando da graça e do reino de Deus. Então, para que eu possa chegar em BH, eu tenho que pegar a direita e tenho que viver na graça, caminhando a minha vida para chegar aonde Deus quer que eu chegue. Como que as pessoas caminham totalmente longe de Deus e elas querem chegar a Deus? Como que a pessoa tem uma vida na desgraça e ela quer ser abençoada? Como que a pessoa viveu uma vida toda sem religião alguma e ela quer que no final da vida Deus a acolha, vem cá no papai? Peraí, há uma incongruência aí. Ah, padre, eu tenho confiança. Não, isso nunca foi confiança. Isso nunca foi confiança. Você está vivendo uma vida, e as pessoas vivem isso, se distanciando do destino, na certeza que no final tudo vai dar certo. Confiança é uma coisa, presunção é outra. As pessoas têm muito presunção religiosa. Ah, porque Deus é bom, Deus me perdoa, Deus me acolhe, Deus me beija, Deus me abraça, e no final não é assim a história. Santo Afonso está refletindo. Até um pagão a quem perguntaram qual era a melhor sorte neste mundo, ele respondeu: uma boa morte. Eu estou falando para muitas pessoas aí da região de Mariana, Minas Gerais. Perto ali de Ouro Preto, continuando ali temos Viçosa, essa região de Minas. Há uma devoção muito forte ali de Nossa Senhora da Boa Morte, não é? Que é Nossa Senhora da Assunção. Por que boa morte? Porque eu procurei uma boa vida.
Eu posso chamar de boa vida a vida na graça. Eu posso chamar de uma má vida a vida na desgraça. Uma boa vida levará a uma boa morte. Uma vida má levará a uma morte má. Uma vida na graça, uma vida na desgraça. Até um pagão, ele sabe, eu preciso preparar uma boa morte. Tem muito disso hoje nos hospitais, né? Eu visito muito hospital, CTI, quando lá está a pessoa muito doente, a pessoa já está ali no fim da sua vida, tem todo um cuidado para que a pessoa tenha uma boa morte. Há médicos e enfermeiros especializados nisso. Essa pessoa não será curada, ela vai morrer mesmo, então nós queremos que ela tenha uma boa morte. Será que nós estamos preocupados em ter uma boa morte ou você preocupa apenas com uma boa vida? E uma vida que vai para uma direção que está se distanciando do alvo, que é o coração de nosso Senhor. Se um pagão quer ter uma boa morte, que dirá, pois, um cristão que sabe que pela fé, que então começa a eternidade, a forma que lhe cabe uma das duas sortes, ou a que traz eterna alegria, ou a que traz eterno sofrimento. E eu vou escolher qual? Qual é o caminho que você escolheu? Eterna alegria ou eterno sofrimento? Isso tem a ver com a vida na graça ou com a vida na desgraça. Você entende a importância de refletir sobre a morte? Por que hoje tantas pessoas vivem longe de Deus? Por que hoje tantos jovens nem o pé na igreja colocam? Porque na cabeça deles não há eternidade, só há o aqui e agora. Não tem uma morte, não tem um depois, não tem um julgamento, não tem um céu, não tem um inferno. Então, se existe só isso aqui, o que nós devemos fazer? Aproveitar. Aproveitar. Não importa o que eu fizer, eu tenho que aproveitar. Mas se você acredita na palavra de Jesus, numa vida eterna, numa possível condenação eterna, a nossa vida é diferente. Ah, meus irmãos, a pessoa que sabe que vai morrer um dia, ela vive de tal modo que no dia da morte, ela saberá que viveu direito. É ali que você verá, eu vivi direito, eu não passei pela vida. Eu vivi. São Bernardino de Sena conta que um príncipe, ao expirar, quer dizer, estava morrendo, né? Disse muito consternado, quer dizer, ficou chateado, né? Eu que possuo tantas terras e palácios no mundo, não sei qual será a minha morada se vier a morrer esta noite. Esse príncipe é louco. Isso é uma pessoa maluca. Louco! O que é uma pessoa louca? É aquela pessoa que viveu de tal maneira que na hora da morte ela diga, eu não sei agora para onde eu vou, eu não sei se eu subo ou se desço, eu não sei se eu vou acordar no colo de Nosso Senhor ou no colo de Satã. Pelo amor de Deus, uma pessoa que vive assim não pode ter um juízo normal, não. Você vai viver a sua vida como se fosse uma roleta russa? Você vai deixar você morrer primeiro para saber para onde que você vai? Aí eu vou para o céu, eu vou para o inferno? Isso é um jogo? É jogo de dados? 7-Eleven, se tirar 7 ou 11 eu desço, o resto eu subo. Não é assim a vida não, gente. Santo Afonso está refletindo com a gente, viva de tal modo para que você saiba que vai morrer um dia e morra como quem soube viver direito. Gente, não tem como eu chegar em BH pegando o caminho para São Paulo. Não foi o exemplo que eu dei? Não tem como você chegar ao céu vivendo uma vida que agrade o inferno. Não há como você estar na graça de Deus depois da morte se você teve uma vida na desgraça. Esse príncipe aqui é um louco, desajuizado. Ah, eu estou morrendo agora. Ah, eu que tive tanta coisa. Agora eu não sei se eu vou para o céu ou para o inferno. Qual que é a sorte que me espera? Eu vou te dizer, meu chapa, qual que é a sorte que te espera. Eu vou lhe dizer. E por último, se acreditas que hás de morrer, que há uma eternidade e que se morre uma só vez,
Por que não tomas a resolução de começar desde já a fazer tudo o que puderes para alcançar uma boa morte? Se você sabe que vai morrer, que existe uma eternidade e um juízo particular, o que você está esperando para começar agora a viver a vida que lhe dará como consequência uma boa morte, uma morte na graça e na bênção de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe este caminho para as coisas do alto. Viva uma vida agraciada e depois da morte você viverá com Deus eternamente na graça. Amém? Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço mais uma vez a sua companhia e te espero na próxima semana. Forte abraço. Gratidão.